Olá, pessoal! Então, estamos aqui hoje estreando o nosso programa Alta Performance. Estou muito feliz, é um programa onde nós vamos direcionar autoestima, autocuidado, o amor que a gente tem por nós mesmos, né? Que deve estar sempre em evidência e que muitas vezes aí nós deixamos esses cuidados aquém do nosso dia a dia, que é tão corrido, né? Então o Alta Performance vem justamente para isso, para te lembrar que tu é importante. Nos acompanhe aqui através do canal 14 da NET. E hoje não poderíamos estrear em melhor companhia. Sim, gente, Andréia Ferreira aqui com a gente, nos dando essa honra do primeiro programa. E ninguém melhor do que ela para nos falar em alta performance. Ela é completa. Vocês vão conhecer essa história maravilhosa dessas mãos poderosas que saem mundo afora preparando outras mãos para fazer pessoas felizes, recuperando a sua autoestima num momento de vida em que passaram por um câncer de mama. Andréia Ferreira, é contigo! Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Me sinto de verdade muito honrada em estar aqui, ainda mais sabendo que é o primeiro dia hoje. Eu sei que falar com mulheres é sempre muito importante, né? Nós vivemos nessa rotina louca, cuidando de todos e às vezes esquecendo de cuidar de nós mesmas. Então, estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar minha experiência, minha vida, minha história com as mulheres que estão aí nos assistindo e poder levar aí mais inspiração, acho que essa é a palavra, mais força para o dia a dia. Com certeza. Andréia, conta um pouquinho pra gente sobre alta performance. O que tu entende por alta performance no teu dia a dia? Bom, eu entendo como alta performance tudo aquilo que a gente precisa entregar mais do que o básico, né? Mais daquilo que é o mínimo para que a gente tenha resultado. Qualquer pessoa com dedicação vai ter resultado, claro, óbvio, com foco, dedicação. Porém, estar em alta performance é estar sempre à frente dos outros, à frente do mercado, à frente das expectativas que as pessoas colocam em cima da gente, muitas vezes da gente mesma, né? Bom, desde sempre, desde cedo, de muito nova, eu comecei a trabalhar com 13 anos, então sempre buscando mais para minha vida, para minha família, mudar aquela vivência que eu tinha, aquela história familiar que eu tinha, e isso foi um baita desafio, porque quando tu é adolescente, quase criança, tu não tem o entendimento das armas que se pode ter para fortalecer a tua mente, para fortalecer o teu dia a dia, para que tu consiga ter um rendimento ainda maior. Mas mesmo sem saber de nada, o primeiro ponto foi: eu quero uma vida diferente do que meus pais tiveram, eu quero uma vida diferente do que o meio que eu vivia, né? Meus vizinhos, meus amigos. Então, mesmo sem ter entendimento naquele momento, foi em busca disso que eu fui. A minha frase de sempre era: eu quero ser alguém na vida. Alguém o quê? Alguém quem? Eu não sabia exatamente naquele momento, mas o que eu sabia era que eu não queria ser e que eu queria ser melhor que aquilo. Então, foi o primeiro passo. Eu acho que quando você tem consciência de que precisa mudar, de que precisa ter atitudes diferentes do que a maioria para que tu possa ser diferente, estar um degrau acima, acho que começa por aí. Isso aí, o desejo, né? O desejo é tudo. Isso para qualquer coisa na nossa vida, né? Eu falo muito quando falo em saúde, emagrecimento. Tu tem que desejar aquilo para ti, né? Tu tem que te olhar no espelho e dizer: é por mim, né? Exato. E qual foi o ponto que tu tomou a decisão de trilhar pelos caminhos que tu estás hoje nessa tua alta performance, André? Bem, eu acho que tudo é um conjunto, né, Cíntia? Não tem um momento isolado, assim. Eu acho que esse desejo de mudança já começou desde cedo, então eu fui... Primeira opção, com 13 anos se trabalha com o quê? Nada, praticamente, né? Na minha época... a única solução que eu tinha naquele momento era fazer faxina.
Então, foi meu primeiro trabalho com 13 anos, foi fazer faxina na casa das colegas da minha mãe e cuidar dos filhos, né? Então, meu primeiro salário, para te ter ideia, foi cuidando dessa casa, fazendo faxina, cuidando dos filhos, foi R$70 mensais. Era muito para a época, era muito, porque neste momento, que foi quando eu me dei conta, minha mãe tinha carteira assinada por R$249 mensais. Então, 70 era um baita salário para 13 anos, né? Então, eu estudava de manhã, voltava literalmente correndo para casa, almoçava rápido e ia trabalhar até o final do dia, então, para ganhar esses R$70. Hoje, se a gente pensa R$70 mensais, tipo, o quê? Foi onde me deu esse pontapé inicial para esse mundo, né, de trabalho e, por que não, empreendedor? Porque eu tinha que encontrar soluções rápidas para dar conta das demandas da casa, cuidar das crianças e, ao mesmo tempo, já pensar qual seria meu próximo passo, porque eu tinha certeza absoluta que não era aquilo ali que eu queria fazer para sempre, que não ia me colocar aonde eu sonhava, né, de ser alguém na vida, mas foi o primeiro passo. Então, ali foi quando eu comecei a entender o valor do dinheiro. Foi ali que eu entendi o esforço dos meus pais, e não que não entendesse antes, mas o fato de tu trabalhar e esperar o final do mês para receber um salário, isso foi muito importante para mim depois. E eu entendo que esse ponto, só que para mim aquilo não era confortável. Eu achava ruim ter que esperar o final do mês, né? Porque faltava coisas em casa. E como assim que não tinha, meus pais não tinham como ir no mercado, não tinha como pagar conta, para mim era muito difícil isso, essa realidade. Então eu sempre queria algo a mais. Tanto que hoje, na profissão que eu tenho, nós recebemos dinheiro diariamente. Então isso foi uma das coisas que foi me moldando lá atrás, para que eu buscasse o meu caminho e para que hoje eu tivesse os resultados que eu tenho. Então acho que não tem um ponto específico. Acho que foi uma formação de começar com muita necessidade, muita dificuldade, apesar de, neste momento que nós chegamos, eu vivo em Caxias do Sul, então quando nós chegamos em Caxias do Sul, nós já tínhamos passado uma barreira muito grande aí, meus pais, né, porque eu era muito pequena, e vivenciei isso, mas com certeza com nem metade da dor que eles passaram. Com certeza. Então, por 2 vezes meus pais perderam tudo, uma vez quando eles trabalhavam na roça, em Santa Catarina, depois já aqui no Rio Grande do Sul, em uma empresa de jeans, onde os dois trabalhavam, que decretou falência, e os dois perderam tudo de novo. Então, por 2 vezes, meus pais se pegaram sem casa, sem dinheiro, sem nenhuma possibilidade com filhos. Então, acho que isso de ter entendido a dor e a necessidade dos meus pais e ter vivido nesse ambiente, aí foi o grande ponto, assim, que me tornou forte. Tanto que para mim é algo muito claro, quem sabe a gente fosse falar sobre isso depois, mas uma das coisas que eu acho que não cabe quando a gente fala de alta performance é vitimismo, né? Então, para mim, olhar para o meu passado me remete força. A força que meus pais tiveram, a resiliência, a coragem que me transformaram naquele momento, na adolescente que eu era e na mulher que eu sou hoje. Então, quando eu olho para trás, não é como, ai, que pena, ou... Não, é que bom que eles tiveram coragem, que bom que eles saíram de lá, que bom que eles recomeçaram. E por isso, para mim, as coisas se tornam mais fáceis. Qualquer problema que eu tenho, eu penso, nada é pior do que meus pais passaram. Com filhos, sem ter o que comer, sem ter onde viver, sem ter para onde ir, uma saída. Então, passa que qualquer problema acaba sendo pequeno e é aí que eu busco forças para seguir. Isso, e quando toda a crise que a gente passa, né, todos esses momentos de desertos que nós passamos, eles pedem uma transformação, né? É um momento de aprendizagem e que nos exige que a gente mude o olhar que estamos naquele momento. Então, tu tirou a visão do problema e olhou lá na frente, né? Exato. E eu acompanhei a tua história e eu sei das dificuldades, né, que tu relata, que tu começou, e me encanta a história do pastel, que tu disse que tu atravessava a cidade, né? Sim. Então, assim, conta um pouquinho pra gente desse período também. Bom, a história do pastel, que na verdade aí já tava bem, né? Bem, o que acontece? Nesse momento eu já estava trabalhando com estética,
Na época eu fazia sobrancelhas, massagem, massoterapia e sobrancelha. Minha massoterapia de 1 hora, quem trabalha aí na parte estética vai entender. 1 hora de massagem manual eram R$16. No pacote ficava por 12. Sim. Imagina. O design de sobrancelha era R$5. E mesmo com esses valores, que depois quando a gente fala hoje com entendimento e fala de mercado, a gente entende que busca o público que a gente, né, quer, mas naquele momento não tinha esse entendimento, então era a minha forma de sobrevivência. Sim. Ainda assim não tinha o volume de atendimentos, ainda assim não tinha a rotatividade, então por muitos e muitos e muitos dias eu tinha que dormir na maca, porque ou eu voltava para casa, pagava passagem para voltar, e aí não conseguia voltar no outro dia, então já era preferível ficar ali mesmo e dormir na maca para estar lá para outro dia, esperando ver se alguém viria chegar. Então, junto com esses dormir lá dentro do espaço, ainda tinha a questão de não conseguir comer. E às vezes eu conseguia, então, ir comer, que era a minha felicidade, que era comer um mini pastel, e era a milanesa de frango. Um mini pastelzinho e a xícara pequena de café. Esses eram meus dias de glória, assim, que aí eu ia lá e comia aquilo com tanto. Eu sinto o sabor daquele pastel até hoje. É uma coisa incrível. Eu sempre brinco que quando eu fiquei rica, eu conseguia comprar um pastel grande e a xícara de café grande. E quando eu troquei a xícara de café passado por expresso, então, aí eu tava me sentindo riquíssima, realizada. Então, até hoje eu amo pastel e não foi algo como, tu passou por isso nunca mais quero comer ou não posso. Não, pelo contrário, porque eu sei que aquilo fez parte da minha história e sempre que eu como e sempre que eu penso nisso, me traz mais força para seguir, porque o pior já foi, o pior já passou e era aquilo que tinha, né, que dava para fazer. Então, pastel aí sempre foi uma das coisas que marcou muito pra mim e que com certeza eu vou levar pro resto da vida. Que lindo! E falando de pastel, falando em alimentação, agora a gente vai falar um pouquinho mais sério, então, que hoje nós sabemos que a alimentação, ela é um dos fatores que está aí nos preocupando, né? Todos os dias. Temos visto várias pesquisas recentes que o câncer vem aumentando muito em virtude de açúcares, né, na corrente sanguínea. E aí entramos no câncer de mama, né, e muitas vezes lá quando a gente tá com a doença é que vamos nos preocupar com a nossa alimentação, com mudanças de hábitos, com prática de atividade física, né. E hoje aqui, falando em câncer de mama, que é a tua realidade hoje, que tu trabalha no pós, né? Fazendo com que essas mulheres ganhem vida novamente. Conta para nós um pouquinho das histórias que tu tem vivenciado, Andréia. Bom, então, sair da massoterapia, design de sobrancelha e chegar aqui na história do câncer de mama foi uma longa caminhada, mas depois do design de sobrancelhas eu fui trabalhar com a micropigmentação e dentro dessa área da micropigmentação eu descobri uma que me encantou, que foi a micropigmentação paramédica, que é um processo de redesenho, como se fosse uma tatuagem, mas é semi-definitiva, na pele pós-mastectomia, pós a retirada de areola, de mamilo, pós-oncológico. Então aí entrou na minha vida esse processo da micropigmentação paramédica e que eu amo muito. E falando só para complementar o que tu falaste a respeito da alimentação, sim, infelizmente não se tem uma definição exata, né, de por que o câncer surge. Mas a gente sabe que muito vem emocional, muito sim dos nossos hábitos, tanto de alimentação quanto exercício físico. Então tudo é um complemento. Eu olhar para isso, para essa questão da doença, hoje, para mim, é uma forma de ressignificar, assim como tudo que eu faço com a minha vida, dos momentos ruins, que eu consigo tirar algo bom e que me dê força para seguir, trabalhar com isso, trabalhar com essas pacientes pós-oncológicas,
é uma forma que eu tenho de devolver para elas literalmente aquilo que foi perdido, que foi tirado, né? Que foi arrancado aí com a doença e fazer com que elas se olhem no espelho novamente e se sintam completa. Essa frase do se sentir completa, para mim no início me chocava, porque eu pensava, mas a mulher continua completa, mesmo sem uma partezinha do corpo, ela não deixa de ser mulher. Então, às vezes me chocava quando elas falavam, eu não me sinto mulher, eu não me sinto completa. Me impactava muito. Hoje, depois de escutar tantas histórias, eu entendo que sim, por mais pesada que seja a frase, por mais que as pessoas falem que, por favor, não façam isso. Que as pessoas falem, mas o importante é que você está viva. Não é, gente. Você não está na pele da pessoa. Você não sente a dor. Você não sente... E eu não tô falando de dor física. É dor psicológica, emocional. Então, não é só perder areola e mamilo. É tudo. É realmente se sentir completa de verdade. Por que não? Mulherada que tá aí nos assistindo. Reclama porque quebrou a unha. Reclama porque o cabelo não tá legal. Porque aumentou um pouquinho de peso, porque a roupa não tá do jeito que gostaria. Imaginem se olhar no espelho todos os dias, e esse todos os dias é depois de um longo período também de dor física mesmo, do processo químio, rádio, cirurgia, toda essa luta pela sobrevivência, e mesmo assim, depois de tudo, se olhar sem uma parte tão... que representa tanto a feminilidade, né? Se vê assim uma parte de si. Então, para mim, trabalhar com isso é realmente muito gratificante, e eu falo que foi uma bênção na minha vida poder transformar tantas vidas através do meu trabalho. Então, mais uma vez, quando eu olho para trás, vejo o processo, tudo que eu passei, e hoje estar aqui nessa posição, tudo valeu a pena. Não importa quantas vezes eu dormi na maca, não importa quantas vezes eu fiquei sem comer, não importa o tanto que eu tive que caminhar, que era 2 quilômetros para pegar o ônibus, mais 2 para voltar, para ir para casa. Tudo isso vale a pena por cada alma, por cada corpo, por cada vida de famílias transformadas com esse trabalho. Exatamente. Quando nós temos algum familiar que passou pelo câncer de mama, né? A minha mãe teve câncer de mama. E nós percebemos que mesmo passando muitos anos já, ela ainda se olha no espelho com aquele olhar, muitas vezes de não merecimento, até de vestir uma roupa, né? De se sentir mesmo desvalorizada, né? E as pessoas com mais idade ainda fica um pouco mais difícil, né? De querer restabelecer. Então, vem aí a técnica, né, a micropigmentação, que enche os nossos olhos e faz o nosso coração pulsar muito forte para realmente reestruturar essas famílias que, quando vêm as suas mães, enfim, os seus familiares, podendo sorrir de novo, vestir uma roupa novamente, né? Não tem, isso não tem preço. Né? Exatamente. Isso é maravilhoso. E desculpa te interromper. Não. Só que tu falaste da tua mãe e das mulheres de mais idade, já que nós estamos falando com tantas mulheres. Isso tudo se dá a tantas crenças que nós temos e que trazemos da sociedade, de que porque eu já tenho mais idade, eu não preciso mais me cuidar. Exato. Muitas das minhas clientes falam, mas eu já não tenho meu esposo, então eu não preciso fazer, vou fazer para quem? Sabe? Não é pro outro, é pra si. Apesar de elas falarem, eu tô super bem assim, eu só vim porque minha filha insistiu muito, mas pra mim tá resolvido. Mentira. Quando nós começamos a fazer o desenho, elas já começam a chorar. Quando elas se olham no espelho, de novo, podendo enxergar ambos os lados iguais, é lindo, é muito emocionante. Então, se camufla essa dor, essa não necessidade de refazer, porque eu não quero mais passar pelo processo, porque as lembranças da cirurgia não são boas, do tratamento, e principalmente o medo de mexer novamente e ativar a doença. Esse é o maior medo de todos. Então, eu prefiro não fazer nada para evitar. E, então, só para deixar todo mundo tranquilo aqui, porque talvez você também tenha em casa, como a Cintia, alguém que fala como, não precisa, já passou tanto tempo. Não vai ativar a doença, não tem nenhuma contraindicação,
Nada. Talvez essa pessoa que você esteja escutando só esteja com medo de passar pelo processo. Mas não existe presente mais lindo do que a gente conseguir devolver para essas mulheres a vida de novo. Com certeza. E eu mesma, né? Tô aqui, já tô trabalhando isso com a minha mãe e eu tenho certeza que logo ela vai recuperar essa vontade de se olhar no espelho. No inverno. Que agora ela tem que ir pra praia. Agora ela tem que estar na praia, isso aí. E, Andréia, conta um pouquinho pra gente, então, de como que foi essa tua jornada incrível nesse mundo, né, da micropigmentação. Nós sabemos que tu é reconhecida internacionalmente, o que nos orgulha muito, né? Uma caxiense que está lá fora transformando vidas. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu também, por minhas crenças, por muito tempo, eu não conseguia nem falar muito sobre isso e nem me sentir tão feliz e realizada, porque a gente tem isso de carregar do não merecimento, né, do parecer que está se achando, do parecer que quer se mostrar. Então eu tive que fazer, já vou adiantando, muita terapia para conseguir trabalhar esse merecimento e hoje poder contar, compartilhar minha história com tanta leveza e orgulho da forma que precisa ser vivida. Olhar para trás de novo, dos R$5 que eu cobrava para fazer um design de sobrancelhas e hoje estar em palcos mundialmente, globalmente reconhecidos, ter meu trabalho tão bem falado, tão bem aprovado. Hoje nós estamos em 33 países com a metodologia Areola Flower. Sim, isso foi incrível. Uma das nossas maiores conquistas foi chegar em Harvard, em um congresso de empreendedorismo, que isso para mim foi o que mais... Porque eu tô acostumada a ir como júri, como palestrante, em congressos literalmente ao redor do mundo todo, de micropigmentação, dentro da minha área. Agora, quando eu recebi esse convite de Harvard, era um congresso de empreendedorismo, de negócios. Aí sim eu fui entendendo a proporção que as coisas estavam tomando ao chegar lá e me deparar com os bilionários do mundo, com o vice-diretor da Disney, com pessoas tão grandiosas que, confesso que por momentos eu pensava, meu Deus, isso é real, eu tô aqui mesmo, isso tá acontecendo, porque eram muito grandiosas as pessoas que estavam ali, que me deixava até assustada, tipo, eu tô aqui, isso é real. Então, essa foi uma conquista muito grande, que me enche de orgulho. Logo depois disso, por contar a história lá, por palestrar e fazer demonstração, que foi outra grande conquista, fazer a demonstração da técnica no congresso, com tantas pessoas assistindo, isso foi tão grandioso que logo na semana seguinte a revista Forbes me chamou para poder fazer uma matéria exclusiva. Então, foi assim... Extraordinário, gigantesco. E uma curiosidade disso, que eu até comentei uma vez, as pessoas riram muito. Meus pais não sabiam que era a revista Forbes. Então, quando eu cheguei com a matéria, tipo, feliz, realizada, porque não faz parte da vivência deles, né? E eu, aí quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu consegui. Meus pais, tá. Porque não tinham noção da proporção das coisas. Ai, que legal, filha, parabéns. Mas não tinham essa noção de quão longe eu consegui chegar com a metodologia. E agora, mais recentemente, agora em outubro, foi outra conquista gigantesca, assim, que são esses 3 pontos que eu falo que na minha vida deu esse boom e do reconhecimento, de fazer cair a minha ficha. Eu fui convidada também para realizar procedimentos dentro do Instituto Europeu de Oncologia, que é nada mais, nada menos que o hospital referência em pesquisas oncológicas no mundo. Então, poder estar lá junto com eles, junto com os pesquisadores, com os cirurgiões plásticos, eles fazem mais de 60 cirurgias por semana. É um volume gigantesco. Então, estar lá fazendo procedimentos, atendendo, agora no próximo mês, março, nós vamos estar lá também de novo para fazer mais uma série de atendimentos. Então, isso é muito grandioso. Isso me enche de orgulho e principalmente pelo fato de saber que nós estamos mudando a história da humanidade. Literalmente. Que a partir desse momento onde nós temos um hospital tão grande, tão renomado, apoiando,
incentivando e entendendo a importância deste trabalho a ponto de levar para dentro do hospital, a partir daqui vai mudar a mentalidade de todos os hospitais ao redor do mundo, porque profissionais cirurgiões do mundo inteiro vão para esse hospital para poder fazer formação e buscar o que há de mais inovador. Agora, uma vez que nós estamos lá, isso acaba se tornando referência a nível mundial também. Então, isso me enche de orgulho e mais do que isso, saber que agora sim eu estou conseguindo deixar o meu legado, porque indiferente de quando eu não estiver aqui, eu sei que muitas mulheres vão continuar sendo ajudadas com a micropigmentação paramédica. Com certeza, é maravilhoso isso, esse mundo, né, que está se abrindo, tantas pessoas querendo se envolver nessa causa tão linda e tão nobre, né? Andréia, hoje os teus pais fazem parte da tua equipe, do teu dia a dia, né? Isso deve ser um orgulho para ti, né? Assim, não tem como a gente descrever, creio eu, e a gente vê esse teu brilho no olhar, os teus vídeos, eu acompanho e tu transmite toda essa força pra gente, né? Eu te acompanho por ali, tu tá sempre trazendo o teu dia a dia para as pessoas, e isso desencadeia nas pessoas um desejo, né, maior de se cuidar realmente, de retomar esse amor próprio. Hoje, então, eu queria que tu deixasse aqui pra gente o que tu poderia dizer para essas pessoas que estão passando por esse momento ou que já passaram, né? O que tu diria para elas, Andréia, tendo em vista todo esse movimento, né, da tua técnica maravilhosa? Bem, primeiro, então, para as pacientes, entenda que nunca é tarde e que às vezes as pessoas falam coisas como isso, de que, que bom, tem que agradecer que estar viva, porque elas não sabem o que falar. Elas querem dar apoio, mas não sabem o que falar. Então, não magoa, não leva para o coração, porque realmente falta falar mais sobre isso. Mas que você também se abra para conseguir descobrir tudo que a estética, que a medicina, que enfim, em geral, tem para oferecer num pós-oncológico, né? Que a vida não acaba aí, existe vida após a cura e que você possa desfrutar desse momento da melhor forma e, claro, se precisar fazer a reconstrução, se abra, porque esse é o seu momento de zerar. Eu falo ressignificar a cicatriz, o antes e o depois, e continuar aí com uma vida ainda melhor. E claro que nós vamos ficar muito felizes se eu ou alguma das minhas alunas ao redor do mundo, com a metodologia Areola Flower, puder te ajudar. Agora, já que é alta performance, não podia deixar de falar para as mulheres que ainda não se encontraram ou que estão aí nessa luta diária de qual é o próximo passo, o que eu tenho que fazer para evoluir. Bem, primeira coisa você precisa entender aonde você está e aonde você quer chegar. A partir disso, dá tempo trilhar um caminho, buscar algo que realmente você goste, mas ao mesmo tempo não se feche para as oportunidades, porque quem sabe o próximo passo é que vai abrir as portas para aquilo que você realmente quer. Não espere, não terceirize o desejo, não terceirize a responsabilidade. Entenda que tudo depende de você. Sei que é clichê, mas é a frase mais real. A sua vida vai mudar quando você quiser mudar. Nada muda se eu não mudar primeiro. Então, olhe para você, porque já passou, com muito amor, com gratidão. Não tem como eu receber mais se eu não sou grato pelo que eu tive. Perdoe. E busque evoluir, sim, porque vale a pena, dá tempo. Eu tenho certeza que lá na frente você vai se arrepender de não ter começado antes. Então não deixe o tempo passar. 2025 está só começando, então tem todo o ano aí pela frente para grandes conquistas. É isso aí, nós começamos aqui o 2025, então realmente em alta performance. Andréia, muito obrigada. A tua presença aqui tornou esse momento muito precioso. E nós esperamos então que essa tua mensagem chegue, né, para as famílias, para essas mulheres, para que elas realmente vejam que tem a vida após a cura e que ela está em mãos preciosas, né? Pela equipe da Andréia, pela Andréia, enfim, que vai agora aí girar um pouquinho pelo mundão, mas ela volta. Ela é nossa, né, gente? Ela é caxiense. E aí fica a dica para Caxias do Sul, né? Caxias do Sul, o que é que tu está fazendo na área?
Muito obrigada, Andréia. Um beijo. Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade de falar desse trabalho tão lindo e que seja aí esse início de trabalho, seja só realmente o início de grandes colheitas para ti. Sucesso! Nosso primeiro programa. Estaremos juntas novamente aqui, Andréia.